Bom dia, boa tarde, boa noite. Eita, meu brinco caindo. Eu não sei que horas é que você está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Yasmin Fernandes. Falo sobre autoconhecimento, espiritualidade e afins. Aqui é uma conversa de eu para eu, uma conversa que eu tenho com vocês também. Estamos aqui na praia e aí eu decidi gravar esse vídeo que eu não sei o que eu vou falar. Porque geralmente eu nunca sei o que falar, só sai na hora, né? E eu gosto muito, assim, dessa espontaneidade, sabe? Algo autêntico, algo que vem de dentro. E eu acredito que hoje eu irá falar sobre a questão da causa e do efeito. Igual esse brinco aqui, eu acho que eu não coloquei ele certo, né? Eu não prendi ele e ele caiu, né? Então, teve essa causa de eu não colocar ele certo. E o efeito foi ele cair. Mas Yasmin, como é que eu aplico isso pra minha vida, né? E tem coisas que acontecem com a gente que a gente fica, meu Deus, mas isso não era pra ter acontecido comigo. Eu não mereço isso. E a gente se coloca muito como vítimas, né? E assim, a gente deixa o meu externo ter uma variável muito grande, sabe, na nossa vida. Em vez da gente ter esse contato com o nosso interior, a gente dá essa validação mais pro que há de fora. Porque a gente vem de crenças assim, crenças que ensinaram a gente a ser assim, né? Que é na matéria que se faz, né? E não ensinam que é na nossa mente que primeiro se cria. Olha aqui onde eu tô, gente, isso aqui é muito aleatório, sabe? Do nada eu tô aqui na praia, aqui no Nordeste, né? E eu não imaginava mesmo que eu iria estar aqui, né? Mas eu estou aqui. E eu acredito que o ser humano pode viver experiências incríveis, incríveis mesmo, mas a gente tem que se permitir. Porque quando a gente já coloca um não, a gente já se limita de certa forma. Então diga sim, né? Um sim para a vida. Porque tem vezes que não sai da forma que a gente espera, porque a gente já vai com esses pensamentos negativos, com esses pensamentos já limitantes, e aí você fica numa vida que não tem uma movimentação, sabe? Que é a movimentação, mas a movimentação de certa forma é aquela movimentação da rotina, aquela movimentação que você já está acostumado. Isso é desgastante, porque a gente precisa dessa movimentação, uma movimentação do novo, uma movimentação que aquece, né, que movimenta assim, o nosso espírito. Então, é se pensar o que é importante para você, né? O que é importante para você e trabalhar no mental, sabe? Trabalhar na sua mente. E como é que eu vou fazer isso? Gente, detox mental, é isso que eu falo. A gente tem que se estudar. É tão importante esse autoestudo, porque a gente se estudando, a gente vai percebendo padrões que limitam a gente, padrões que de certa forma não fazem a gente progredir, que a gente só anda em círculo. Então é um estudo, é você se perceber, se anotar. Por isso que ter esse hábito da escrita, como poesia, como diário, é muito importante. Porque a gente vê que a gente se identifica muito com os sentimentos que tem dentro da gente. Só que isso passa também, né, essas sensações. E o que fica? O que fica além desse sentimento é a experiência que você teve sentindo, sabe? E que a gente possa ter a escolha do que você quer se sentir, como você quer se sentir, sabe? Então, é sobre isso, é deixar esse papel de vítima. Ah, mas não é fácil porque eu vivi, minha vida sempre foi difícil e tudo mais. Só que aí, ok, mas o que você pode fazer no agora para mudar essa perspectiva?
Porque você ficar reclamando, você ficar só nos problemas, que se a gente analisar fundo, nem é problemas. Porque, gente, olha isso. O universo é imenso. É imenso. Muito lindo, muito mágico, se a gente observar tudo, muito sagrado. E a gente se prende a problemas que roubam nossa atenção, sabe? Então é também ficar atento. E é sobre isso. A gente, para ser a causa, a gente tem que ter consciência de si, dos seus pensamentos, das suas sombras, e trabalhar isso também. Porque é um esforço diário que a gente vai ter, que não é do dia para a noite que a gente muda, mas tem essa necessidade que é o estudo, sabe? É o seu estudo pessoal e a vontade de querer mudar. E saber também por que você quer mudar. O que é que você tem que trabalhar no seu interno. Então são várias perguntas que têm que ser respondidas, que na verdade a gente responde com outras perguntas, né? Então é um trabalho assim, trabalhoso que eu falo, porque um autoestudo requer um esforço, um trabalho. E nem sempre também a gente vai estar preparado para aquilo, né? Que a gente observa em si. Mas uma coisa que eu aprendi nessa vida é que a gente nunca está 100% preparado. A gente só vai. A gente observa o caminho e confia. É confiar no fluxo. E esse fluxo que eu falo é da vida. Porque a gente tem muitas incertezas. E tem vezes que a gente tenta se empreender. E a gente sofre por isso. Porque a gente não tem certeza de nada. Então, quando a gente aceita seguir esse fluxo e confiar na vida, sabe? Confiar na vida. Eu quero isso e isso pra minha vida, eu comecei a mudar isso e isso. E aí eu confio. E você vai ver como é que a geometria, a organização da sua realidade vai mudando. Mas primeiramente de tudo você tem que saber qual realidade é que você quer estar no momento. E por quê? Por que você quer aquela realidade, sabe? E confiar porque é um processo, é uma estrada. Tem vezes que, igual aqui, essa viagem, a gente veio de carro, né? E aí, gente, teve muito rolê na estrada e tudo mais, estresse, vários sentimentos, várias emoções. E nessa estrada a gente aprende muito, né? Porque a gente se vê ali, se analisa depois da emoção passada, depois de cada fala dita. Só que a finalidade era ter chegado aqui. E aí você, nossa, então valeu a pena, né? Então tem vezes que a gente tem que percorrer uma estrada, e mesmo que seja longa, mas é observar e aproveitar o caminho, né? A gente tem que saber aprender a contemplar o caminho. Porque a gente só quer finalidades. E aí você se mata para conseguir conquistar algo, requer muita energia mental, física, espiritual. E quando você vê, você conquistou aquilo e você nem teve o desfrute daquilo. Porque se a gente observar o processo que a gente tem durante o caminho, as pessoas que a gente encontra, as conversas, as experiências que a gente tem consigo mesmo, essa autoanálise, cara, é gratificante. E é gratificante você ter esse percurso todinho se observando, e quando chegar naquela tal finalidade, você, caramba, eu consegui. Então, qual é a finalidade da gente como humano? É experienciar a vida? É sentir o sagrado? Qual é pra você? Sabe? É ter essa percepção do que você quer primeiro. E daí, desse estudo de si, da vida,
é mentalizar, é confiar, é se entregar, é sair desse papel de vítima de novo e começar a ser a causa e não simplesmente o efeito, porque não é legal, gente, não é legal você só ser os efeitos de processos internos que você sabe, ou melhor, você não sabe porque é inconsciente. É inconsciente que aquele ditado, que você colhe o que você planta, né? Então tem vezes que você tá ali, cara, o que eu fiz pra merecer isso, que não sei o que, e você não sabe. Porque nem tudo a gente vai saber o porquê. Então é a gente mudar a perspectiva de como a gente olha também. De como a gente olha, como é o que se move na nossa vida, né? O que acontece na nossa vida. E aceitar. Você observa isso, aceita e analisa o que você pode mudar em si. Porque, de novo, eu repito, não adianta. Não adianta você só se vitimizar. E eu sei que talvez seja um conceito muito complexo, por conta que a gente vive numa sociedade que tem várias questões, né? Várias questões que afetam a gente. Mas por que a gente deixa ser afetado por isso? Tem ensinamentos, sabedorias que o sistema fecha. O sistema não quer que a gente saiba, porque a gente observa que tem esse poder de criar a nossa realidade pessoal. E assim, mudando a do outro também. Porque você sendo um exemplo para o outro, você pode mudar simplesmente a realidade dele. Então, que se a gente for um exemplo, que a gente seja um exemplo positivo, né? Uma causa positiva na vida de alguém. Não, obrigada. Então, assim, é sobre essa questão mesmo. O videozinho é bem curto, porque eu tô assistindo a maresia. E aí sempre fica assim. Mas é gratidão, né? A gente tem que agradecer a cada momento, a cada experiência divina, de vida, né? E que acredite em si, tá? Não importa o que há. Escreva, se analise. E se tá com medo, vai com medo mesmo. Se vê coisas em você, sentimentos que te gerem medo, sinta e deixe passar. E se analise e viva essa experiência única que é o ser humano. Vamos, gente, vamos começar a ser o efeito, porque a gente tem esse poder, porque o universo, Deus, não sei o que você chama, é muito sagrado. E eu acredito que a gente tem pelo menos 1% de uma liberdade de escolha, né? Então vamos confiar no fluxo divino e que o que vier de dentro seja muito amor, muita luz e equilíbrio, né? E é isso, gratidão, deixem um like, comentem, compartilhem. E essa aqui é a minha conversa pra vocês do Nordeste.